Meus irmãos, eu os cumprimento em nome do Senhor Jesus. Que a graça dele seja sobre a vida de cada um de vocês aqui neste local. Rever os irmãos depois de uma semana. Alguns nós já tivemos pela manhã. Cumprimento também os nossos queridos irmãos que nos acompanham pela transmissão do culto. Nós temos aí um grupo de irmãos considerado que estão nos acompanhando neste exato momento. Alguns irmãos que foram impossibilitados de estar conosco aqui, alguns por questão de saúde, outros porque moram um pouco distante. Nós temos irmãos que moram um pouco distante, que tem que pegar a BR aqui e se preparam para vir, mas na estrada não consegue chegar e fica mais de uma hora parado e assiste pela transmissão. Então nós cumprimentamos a todos os nossos queridos irmãos, mesmo à distância. Meus irmãos, antes de nós entrarmos no texto para a exposição, eu também quero ser aqui solidário à família do nosso querido diácono Zaqueu, um querido irmão nosso que congrega a nossa congregação lá na cidade de Pará de Minas. Hoje aprove o Senhor Deus recolher uma das suas filhas, que estava lutando com uma enfermidade. O coração da nossa igreja está em luto pela perda de uma querida irmã nossa. Mas ao mesmo tempo esse coração enlutado se encontra alegre, porque para nós sabemos que a morte de um cristão é certa para a presença do Senhor Jesus, porque morrer é partir e estar com Cristo. Então não foi um adeus que foi dado à nossa querida irmã, foi apenas um até logo. Daqui a pouco estaremos juntos com ela. É isso que consola e que traz esperança ao nosso coração. Se isso não acontecer ainda esta noite, meus irmãos, nós aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus para então estarmos juntos, porque esta é a nossa esperança. Nada mais tem sentido para a nossa vida aqui neste mundo. Nós não vivemos para nós mesmos. A nossa esperança não se limita a esta vida, nós sabemos disso. Mas aqui queremos então ser solidários e externar os nossos sentimentos à família do querido diácono Zaqueu. Atos capítulo 16, meus irmãos, por gentileza. Você que tem a sua Bíblia de papel, você pode abri-la ou ligá-la, se for eletrônico. Nós teremos aí a projeção para facilitar para alguns. Nós temos crianças que participam do culto. Nós atentamos para nossas crianças, às vezes ficamos com aquele sentimento de que as crianças menorzinhas, então elas têm dificuldade de acompanhar o raciocínio da exposição da palavra quando o pastor prega, e eu reconheço isso, mas nós também atentamos para as nossas crianças que participam do culto. Meus irmãos, nós não podemos subestimar o que Deus faz no coração das nossas crianças. Nós temos aqui o filhinho da nossa irmã Maria Alice com o Alan, que hoje não quis subir para a classezinha da infantil e quis ficar com os pais aqui assistindo a aula. E eu fiquei pensando, meu Deus, a gente estava falando de um assunto assim tão pesado, o menininho ali ouvindo. No final, ele fez um desenhozinho, entregou para o pastor, e a mãe dele falou: pastor, ele não quis subir não, porque ele falou que gosta de ficar ouvindo o senhor. Um menininho pequenininho. Não é ouvir o pastor. As crianças precisam de um ensino adequado, mas não subestime a capacidade do Espírito Santo de falar o coração do seu filho que é criança. Então nós rogamos a Deus que fale aos corações dos nossos pequeninos que estão presentes aqui hoje. Atos capítulo 16, eu vou ler os versículos de 1 a 10. Como foi anunciado aqui pelo nosso irmão que conduziu a liturgia, hoje eu inicio com vocês uma preparação para expor a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. São apenas 4 versículos, meus irmãos. Uma carta muito querida para o coração do apóstolo Paulo. Muitos dizem que a carta aos Filipenses é uma carta do coração alegre de Paulo, porque ele recebeu auxílio daquela igreja, recebeu boas notícias, e ele escreve uma carta belíssima para aquela igreja, corrigindo algumas deficiências que ele ficou sabendo, para abençoar aquela amada igreja. E nós vamos ver se o Senhor Deus nos der a oportunidade de sermos abençoados com a exposição desta carta. Mas hoje eu quero só situar vocês por que a carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses
é uma carta que foi para uma cidade onde havia irmãos que congregavam, a cidade de Filipo. E Paulo é que foi a quem Deus usou para que o evangelho chegasse ali naquela cidade, Paulo e Silas. Então eu gostaria de ler aqui um texto só para contextualizar vocês, e semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, nós entraremos propriamente dito na carta aos Filipenses. Então diz assim a palavra do nosso Deus: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês aqui já leram todo o livro de Atos. Nós temos aqui um livro que tem um título, Atos, e geralmente nós atribuímos este livro Atos dos Apóstolos. O autor deste livro é o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Muitos estudiosos dizem que o livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas, apenas escrito de uma maneira diferente, mas é a continuação da apresentação dos planos que o Senhor Jesus realizou aqui na terra. Então, o centro do livro de Atos, meus irmãos, é o Senhor Jesus. Não são os apóstolos, não são os acontecimentos realizados pelos apóstolos. O centro do livro de Atos é o Senhor Jesus. E este livro é um livro teocrático. Deus está no controle de tudo. Esta parte que nós lemos aqui, nós vamos ver esta ação deste Deus poderoso, controlando as circunstâncias. Mas este livro também é um livro cristocêntrico, como eu disse, que Jesus é o centro do livro. Então, nós vamos ver demais o Senhor Jesus agindo aqui na ação dos seus servos. Então, além de ser um livro teocrático, Deus está no controle, Ele é soberano. Jesus é o centro neste livro, e este livro, meus irmãos, é um livro extremamente missionário. Deus está agindo na vida de pessoas para expandir a mensagem da salvação, para cumprir o que o Senhor Jesus havia dito, que este evangelho haveria de ser pregado em todas as nações. Aliás, o Senhor Jesus afirmou que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, será pregado em todo o mundo. Então, a missão será cumprida. A questão é, eu vou fazer parte deste grupo de missionário, desta missão que será cumprida? Mateus capítulo 24, versículo 14, o Senhor Jesus disse assim, depois de falar
dos acontecimentos catastróficos do final do mundo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Meus irmãos, há um fim neste mundo determinado, mas há uma ação gloriosa dada à igreja de anunciar a mensagem que salva de uma grande catástrofe que está por vir. A única mensagem que salva da condenação eterna deste fim do mundo é a mensagem do Evangelho. Então o Senhor Jesus diz que esse Evangelho será pregado. Agora, quem serão aqueles que irão anunciar? Quem irá anunciar esta boa notícia? Eu quero citar para vocês aqui 3 frases impactantes de um pregador que é considerado no meio dos estudiosos de teologia como o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. 3 frases dele, escuta isso daqui. Ele diz assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Esta é a primeira frase de Spurgeon. Segunda frase dele: se há algum ponto único no qual a igreja cristã deveria manter o seu fervor no fogo do cadinho, é com respeito às missões. Se há algo com o que não podemos ser indiferentes, é quanto a levar o evangelho a um mundo moribundo. É uma outra frase dele. E a última aqui que eu separei: ser um ganhador de almas é a coisa mais alegre do mundo. Isso diz Spurgeon. E cada alma que você traz a Jesus, você recebe um novo céu na terra. Eu gostei demais dessa frase. Esta frase está citada no livro Evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu. Depois você compra o seu. Evangelismo é agora, é urgente, é aqui na terra. Depois que morre, não tem como mais evangelizar. Então aproveite a oportunidade. Vamos para o nosso texto, meus irmãos, de hoje. Um texto missionário. Nós estamos aqui na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada a partir do capítulo 13 de Atos. Depois vocês leem com calma. Mas aqui, o apóstolo Paulo, depois da primeira viagem, decide, junto com um grupo missionário, de visitar as igrejas que ele havia plantado. A segunda viagem missionária parte disso. Nós vamos voltar à mesma região onde nós estivemos pregando o evangelho e rever a igreja que nós plantamos para ver como que elas estão. Esse é o objetivo da segunda viagem. Se você der uma olhadinha aí no capítulo 15 de Atos, versículo 36, olha comigo aí. Atos 15, 36. Lucas, que registra isso daqui, diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Olha que missionário amoroso, visitando os campos missionários para ver como que está aquela igreja, se estão precisando de alguma coisa, se há alguma crise, o que é que ele pode contribuir. E lá no versículo de número 41 do capítulo 15, Lucas nos informa o seguinte: e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Isso daí está, meus irmãos, no último versículo do capítulo 15. E aí então entra o capítulo 16, versículo 1. Olha comigo aí. 16:1. Chegou também a Derbe e a Listra. A Derbe e a Listra. Vocês devem estar familiarizados com essas duas cidades, numa região
que nós acabamos de fazer uma exposição com os irmãos aqui, da carta de Paulo aos Gálatas, é exatamente essa região, e diz aí que havia ali naquele lugar, um discípulo chamado Timóteo. A primeira vez Timóteo vai ser apresentado aqui, meus irmãos, diz aí que ele é filho de uma judia, crente. O destaque de Lucas é que, além de ser judia, é uma judia crente, mas o pai era grego. Não diz se o pai era crente, diz que ele era grego. Possivelmente este pai grego ensinou o seu filho na cultura grega, mas não esqueçam que ele tem uma mãe, e não só mãe, ele tem uma avó também, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Então, depois que Paulo teve um embate, eu não vou entrar nesse pormenor aqui, com Barnabé, nesta segunda viagem, agora então Paulo vai passando por essas regiões aí. Ele não está com Barnabé, ele está com uma outra pessoa, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O capítulo 14, versículo 4 a 6, só para situar vocês, vai tentando se situar no contexto aí, para vocês entenderem o final aqui. Diz o texto: mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, versículo 6 diz: sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia e circunvizinhança. Essa apresentação mostra que na primeira viagem não foi fácil aquela viagem missionária, porque nem sempre, meus irmãos, anunciar a Cristo é uma coisa que a gente vai ser bem aceito, que as pessoas vão dar o braço para a gente, dar boa comunhão. Às vezes vai haver contrariedades, e a Bíblia aponta isso. E existem aqueles que não querem passar por isso. E me parece que nessa ação, dessa primeira viagem aqui, João Marcos, sobrinho de Barnabé, estava junto, vendo esses acontecimentos. Ele deve ter tomado uma decisão, falou assim: essa questão de ser missionário, levar pedrada, ser perseguido, mas eu acho que eu vou voltar para Jerusalém, vou ficar quietinho lá eu sou amparado. E ele abandona o grupo missionário na primeira viagem. Na segunda viagem, o apóstolo Paulo toma uma decisão do coração dele de não levar João Marcos, porque João Marcos já fracassou na primeira viagem, vai que ele fracasse de novo. E aí, meus irmãos, houve um atrito muito ruim entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé era tio de João Marcos e queria levar o menino. E aí então Barnabé disse: então Paulo, você vai sozinho, para onde você quiser ir. E aí Paulo então pega Silas, um companheiro, e Barnabé pega João Marcos e volta para Chipre, que é a cidade natal dele. E aí a gente não tem muita informação sobre os acontecimentos lá, penso que Deus usou Barnabé e João Marcos lá. Mas aí nós estamos aqui nessa ação que Deus conduz, então, Paulo e Silas. Olha comigo o capítulo 16, versículo 2 a 3. Quando Paulo chega lá na cidade de Listra e Derbe, diz aí o versículo, falando de Timóteo: dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, e o versículo 3 diz: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Está falando de Timóteo. Paulo encontrou esse menino lá e falou assim: esse menino é corajoso para as viagens missionárias. João Marcos não tanto, mas Timóteo é, e quis levar ele. Só que havia motinho. Paulo era acusado de ser um traidor do povo judeu. E aí Paulo então, para poder estar como é que eu vou dizer isso? Para aproveitar a oportunidade, para as portas se abrirem para pregar onde havia judeu, ele permite então circuncidar Timóteo. Ele só faz isso, meus irmãos, por uma questão, entenda o que eu vou dizer, de conveniência. Paulo tinha as estratégias dele de pregar o evangelho, ele fazia de tudo para salvar alguns.
Ele se fazia de fraco para salvar os fracos, ele fazia de forte para salvar os fortes, e assim ele ia. Eu penso que eu estou usando a palavra estratégia numa questão humana, não tem outra palavra para usar, de circuncidar Timóteo, foi exatamente para poder ter acesso aos judeus e talvez não ser tão perseguido assim. Estratégia, meus irmãos. E ele sabia que Timóteo era um menino de bom testemunho. Versículo 4, por gentileza. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Se você não conhece o contexto aqui, você fica perdido. Fala, pera lá, passavam pelas cidades para entregar um documento, uma decisão que foi tomada lá em Jerusalém? Que decisão foi esta, meus irmãos? A decisão está aí no capítulo 15. Dá uma olhadinha aí no capítulo 15, versículo 19, até o versículo 21. Teve um problema doutrinário. Paulo teve que ir lá em Jerusalém encontrar-se com os outros apóstolos e os presbíteros, e lá naquele concílio uma decisão foi tomada para o bem da igreja, a primeira igreja, tá bom, meus irmãos? A igreja que estava nascendo lá entre os judeus e os gentios. Diz aí: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Quem está falando aqui é Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus. Versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Olha a decisão que tudo para estar em paz com o judeu, porque, meus irmãos, o cristianismo é um desdobramento do judaísmo. Então, no início foi muito difícil o cristão judeu se abster da prática judaica. Isso era muito forte para ele, estava lá na lei, a vida toda praticou aquilo ali. Então, como resolver? Então, uma decisão sensata para poder estar em paz, e pode ver que é tudo para beneficiar o judeu. E o versículo 21 diz: porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Está falando dos judeus. Então, para não arrumar confusão, para a gente não ficar nessa discussão de doutrina, então tem um documento aqui, olha, na presença do judeu, se comer carne vai escandalizar ele, então não coma. A decisão do concílio, meus irmãos, para o bom andamento da igreja. Eu estou falando da igreja nascedoura, entre os judeus. Agora, entre gentios e gentios, você sabe que ali tem coisa que nós não praticamos por questão de cultura, mas tem mandamento ali que está na lei mosaica. Por exemplo, olha aí comigo, ainda no capítulo 15, o versículo 28 e 29. Versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, Lucas dizendo, não vos impor maior cargo além destas coisas essenciais. Lucas registrando as palavras de Tiago. E o versículo 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolo, talvez do culto pagão entre os gentios, né? Bem como do sangue, porque o judeu sabe que estava na lei que sangue é vida, então não escandalize, da carne de animais sufocadas, isso é coisa de judeu, a gente nem sabe o que é carne sufocada, e das relações sexuais ilícitas. Agora ficou claro, nós já sabemos o que é uma relação sexual ilícita. E aí diz, destas coisas fareis bem se vos guardardes. E diz, saúde. Por que saúde? Porque todas essas coisas, se você se abster, você vai ter boa saúde. É a questão alimentar, meus irmãos. Até o sexo, para você não ser contaminado. Pois bem, volta para Atos 16:5. Olha a bênção de Deus na vida da igreja. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Que bênção, meus irmãos! A igreja está em paz, a igreja está caminhando, Deus está abençoando, e lá vai crescendo a igreja, apesar
das perseguições. Isso daqui me faz lembrar de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu a primeira vez sobre os irmãos, e como era a vida desses irmãos. Atos 2:47, é tão conhecido no nosso meio. O nosso irmão diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Essa é a igreja, meus irmãos, que surgiu no primeiro século, no início. Estamos na igreja primitiva aí, não é a igreja católica apostólica romana, é a igreja de Cristo, que nasceu lá dentro do judaísmo, está se expandindo, saindo para os arraiais dos gentios, meus irmãos. É daqui que nós somos herdeiros, tá bom? Pois bem, Atos 16, versículo 7, digo, 6 e 7, acompanhe o raciocínio. Continuando o que Lucas diz sobre a viagem de Paulo. Aqui, meus irmãos, eu não sei nem explicar esse versículo. Aqui é difícil, nós estamos influenciados quando Deus dá a direção para nós, é que tudo vai dar certo. E a gente não tem aquela ideia de que Deus vai fechar a porta quando você está com vontade de fazer a vontade dele. Lembra que os missionários aqui estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Eles saíram de Antioquia, debaixo de oração, de jejum, para poder a viagem missionária ser um sucesso. Mas olha só esse relato. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Impedidos de pregar a palavra na Ásia? Puxa, não tinha ninguém lá para ser impactado com a palavra de Deus? Porque é Espírito Santo que o Senhor proibiu os missionários de irem para a Ásia. Isso é coisa de Deus, meus irmãos, eu não sei. Eu só sei que a Bíblia nos diz que eles queriam ir para essa região e o Espírito Santo impediu. Versículo 7. Então eles vão para uma outra região. Eles estão tomando decisões por eles mesmos. Defrontando Mísia, depois vocês olham no mapa aí que eu não vou ficar explicando isso aqui. Tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Meus irmãos, eu não sei se foi de propósito que Lucas quis dizer isso aqui. Por que ele não usou a palavra Espírito Santo de novo? Por que ele usou o Espírito de Jesus? Será o que isso quer nos ensinar, meu? Que conceito está por detrás aqui que apresenta o Espírito Santo e o Espírito de Jesus? São duas coisas diferentes, meus irmãos? Nós sabemos que não é, mas é uma maneira diferente de falar. Mas está se falando do mesmo ser, da mesma essência, da mesma glória, do mesmo poder, do mesmo Deus que subsiste em três pessoas. Então o Espírito de Jesus não o permitiu. Não o permitiu. Aqui nós já temos, meus irmãos, algo que a gente não consegue compreender muito, que é quando Deus diz não para os nossos planos. E às vezes a gente não entende a vontade do Senhor Deus. Você ora e você se prepara, planeja e na sua visão está tudo certinho. É só você botar em execução que vai dar certo. E talvez você até comece a cantar aquele louvor, vai dar tudo certo. De repente o Senhor Deus vem e diz, não. E não é para fazer beicinho, não é para dizer, Senhor, mas eu queria tanto. Sabe criança que fica fazendo pirraça? Quando o pai diz não e ele insiste, mas eu quero. E o pai está dizendo, não, meu filho, porque eu conheço algo a mais. Eu tenho outros planos para você. Então aqui nós temos esta apresentação de que sim, meus irmãos, Deus muitas vezes pode frustrar os nossos planos. Nós estamos vivendo numa geração de crises emocionais, e o pastor também sofre. Às vezes a gente tem que entender essas coisas, e às vezes essas crises batem exatamente porque nós nos frustramos com muitas coisas. A porta que Deus abre, meus irmãos, ninguém fecha, mas a que Ele fecha, ninguém abre. Então aqui não tem como, não adianta Paulo orar, não adianta Paulo determinar, nada. O que eles têm que fazer é buscar a face do Senhor, é o que eles vão fazer. Então eles não podem ir para essa região, versículo 8. Eles vão para uma outra região, diz aí o texto. E tendo contornado Mísia, já que não dá para ir para a região,
desceram a Troade. Se você ver no mapa lá, você vai acompanhar a viagem de Paulo. Eles estão navegando, chegaram em Troade. Troade, meus irmãos, é símbolo de lugar de oração. A gente fica a pensar, por que é que eles foram para Troade? E se você prestar atenção, eles foram para lá para então buscar a direção da parte do Senhor Deus. Senhor, como então nós vamos fazer? E aí então vem o versículo 9 e 10. É aqui que começa. Versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Meus irmãos, eu não vou aqui ficar especulando quem é esse varão que estava em pé e rogava a eles: vocês vão para a Macedônia. É uma direção que está sendo dada. Ok, eu fico imaginando que se fosse eu que estivesse lá e tivesse essa direção, eu ficava assim: um varão macedônio? Ok, é direção de Deus, nós vamos. Então eu vou chegar lá, eu vou tentar procurar. Varão é um homem, vou procurar quem é. O primeiro que aparecer, eu vou ficar atento, ó, esse é o varão. E vou perguntar para ele: olha, eu estou aqui porque a visão foi para ajudar. O que que eu posso ajudar? Eis-me aqui. O que é que eu posso te ajudar? E aí vem o versículo 10, meus irmãos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos. Você vê que o escritor, ele se coloca no grupo missionário, ele estava junto. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Preste atenção no detalhe. Melhor coisa que tem na nossa vida é você estar na direção do Senhor Deus, é ir para o local que Deus manda ir, porque é Deus que vai conosco, e se Deus é por nós, estamos bem acompanhados, então nós vamos para lá. Nós concluímos que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Parece tão simples tudo isso daqui, meus irmãos. Vamos para a Macedônia, vamos para essa região. É uma região que é a direção da parte do Senhor Deus. Meus irmãos, Atos capítulo 16, Paulo e Silas, que estão nesta viagem, talvez quando chegou na primeira cidade da Macedônia, que a gente já sabe qual é a cidade de Filipo, deve ter ficado na expectativa: cadê o varão? Para surpresa deles, eles não encontram um homem, eles encontram uma mulher forasteira. Atos capítulo 16, versículo 13 e 14, diz assim: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres para que ali tinham concorrido. Mas cadê o varão macedônio? As mulheres reunidas em oração. Versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, da cidade de Tiatira. Onde fica Tiatira? Na Ásia Menor. Não quis ir para lá, mas ele chega na primeira cidade da Macedônia e encontra alguém da Ásia. Não um varão, mas uma mulher. Tiatira, a cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, uma mulher guerreira, empreendedora, e nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Prestou atenção, meus irmãos? Paulo está debaixo da direção do Senhor Deus, é Deus que está conduzindo todas as coisas. Então foi Deus que abriu o coração dessa moça aí, alguns dizem que era uma jovem, para que ela entendesse as coisas que Paulo dizia. E o que é que Paulo dizia, meus irmãos? Qual era a mensagem central de Paulo? Não preciso repetir aqui para vocês. E aí então, a coisa começa a desenvolver, talvez eles começaram a caminhar na cidade, cadê o varão macedônio? De repente, para surpresa deles, encontram uma jovem, não um homem, mas uma menina, possessa de demônio. Atos 16, 18, por gentileza. Está aí. 16, deixa eu ler o versículo 16, 17 e 18, para contextualizar. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração,
nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Esse espírito adivinhador aqui nós já sabemos que é um demônio, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Certíssimo, meus irmãos, é isso mesmo que eles são, servos do Deus Altíssimo, e eles estão lá anunciando o caminho da salvação. Meus irmãos, Satanás sabe de teologia mais do que qualquer um de nós. Satanás pode usar uma pessoa para poder falar de teologia, e você achar que aquilo ali é da parte de Deus. Versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. Então a menina estava possessa de demônio. Paulo não foi precipitado em já fazer um diagnóstico e dizer, é demônio. Não. Todo dia está lá aquela menina, falando a mesma coisa. Se fosse um crente desavisado, fosse, está sendo usado por Deus, porque ela está falando verdade. E aí então Paulo, já indignado, eu fico imaginando o apóstolo Paulo indignado. Ele tinha um ânimo meio esquentado, indignado, voltando-se, disse, detalhe, ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, o Espírito, na mesma hora, saiu. Cadê o varão macedônio? Até agora nada, meus irmãos. Encontraram a Lídia em reunião de oração, agora uma jovem possessa de demônios. Por conta disso daí, meus irmãos, talvez, o Senhor Deus vai levar Paulo e Silas para um lugar, talvez para encontrar, talvez um homem macedônio, nem sei. Vocês sabem que, de repente, por conta disso daí, versículo 27 e 28, olha o que acontece com Paulo. Eu sei que você já sabe do relato, mas diz assim, aqui o que nós temos é, por causa daqueles demônios que expulsou daquela menina, que era uma vidente, que adivinhava e tinha senhores, nós sabemos que Paulo e Silas foram açoitados, muitas vezes, e foi jogado pela justiça daquela cidade na cadeia. E vocês conhecem o registro de que o ponto culminante do capítulo 16 é quando Paulo e Silas estão lá na prisão e à meia-noite estão cantando, louvando a Deus com o lombo ardendo, e aí então um terremoto surpreendente. O texto é conhecido, mas nós sabemos o que é que aconteceu. De repente o carcereiro, depois daquele terremoto, ficou desesperado. Então agora parece que Paulo encontrou um varão, um homem, mas um homem desesperado. Olha o texto. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se. Eu estou lendo porque está escrito ali. Supondo que os presos tivessem fugido. Versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal. Paulo é contra a pessoa tirar sua própria vida. Não faça isso, porque todos aqui estamos. Então, talvez agora chegou o momento em que Paulo encontrou um varão, um homem. Meus irmãos, vocês perceberam que todas essas pessoas, quando Paulo chega na cidade de Filipe, são pessoas improváveis, pessoas que aparentemente não tinham potencial nenhum para poder expandir o evangelho do reino, para fazer uma igreja saudável nascer naquela cidade. Uma estrangeira, forasteira, Lídia, uma jovem que era possessa de demônios, talvez cheia de traumas, e um carcereiro que já estava desistindo da sua vida. Olha a quem Deus escolhe, meus irmãos, para compor a igreja dele. E tudo que nos parece, meus irmãos, a igreja nasceu na casa de Lídia. Olha comigo, capítulo 16, versículo 40. Tendo-se retirado do cárcere, o que aconteceu aqui, o contexto? O terremoto, o carcereiro ia tirar sua própria vida. Paulo, não, nós estamos aqui, ninguém fugiu não. O dia vai para clarear, e aí então alguém dá uma ordem, um juiz que
numa decisão monocrática, vai lá e solta os rapazes lá. Aí mandou alguém para ele sair como que escondido. Paulo falou, não vamos sair assim não. Ele é que vem aqui para poder falar com a gente, não foi ele que tomou a decisão para mandar açoitar a gente? Ele que vem aqui porque ele bateu e prendeu um cidadão romano. E quando foi isso, depois vocês leiam lá, foi lá para pedir desculpa. Você me perdoa, eu te bati, mas não era para bater. Contudo, e aí libera eles, e diz o texto aí, tendo se retirado do cárcere, dirigiu-se para a casa de Lídia. Não tinha igreja lá, meus irmãos, ainda. E vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Presta atenção no detalhe, ele ainda teve força para consolar os irmãos. Poxa, bateram nos nossos missionários, prenderam eles. Falaram, não, fica tranquilo, nós estamos debaixo da direção de Deus. Nós viemos para cá, não foi dessa vontade não, foi uma visão, Deus nos mandou para cá. Meus irmãos, muitas vezes estar ou andar debaixo da vontade de Deus não nos isenta de sofrimento. Às vezes você não entende, pastor, mas eu sou fiel, eu estou debaixo da direção de Deus, mas por que esse sofrimento? Meus irmãos, eu não sei explicar, mas eu sei que Deus usa o sofrimento para propósito, para o reino dele. Às vezes, meus irmãos, é permissão, eu uso a palavra permissão, ou até mesmo o decreto de Deus. Eu já disse em outro sermão que eu não sou da teologia do sofrimento, mas, meus irmãos, a nossa fé é uma fé que provoca sofrimento, a começar pela missão que nos foi dada, de anunciar um evangelho que causa contrariedade, sabemos disso. Então, quando você passa por aflições, lembre-se disso, a soberania de Deus deve ser o seu travesseiro, sobre a qual você vai descansar a sua cabeça. Eu estou repetindo uma frase de Spurgeon. Sempre lembre-se disso, as aflições são realidades, mas você tem um Deus que é soberano, e você pode descansar nele, você pode entregar o caminho a ele, você pode confiar nele, e o mais ele fará. Muito bem, deixa eu mostrar para vocês o momento do açoite de Paulo e Silas, Atos 16, 22, por gentileza. Atos 16, 22. Levantou-se a multidão lá na cidade, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Essa era a lei romana, não era chicote, azorrague, era vara, fustigar com vara, cada varada doída, diz o versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Meus irmãos, há um negócio esquisito aqui. Espera lá, Senhor Deus, nós estávamos pensando em ir para uma região, anunciar o evangelho, passamos numa região para consolar os irmãos que eles já estavam. O Senhor nos impediu no poder do Espírito Santo, depois nós decidimos ir para uma outra região, e o Senhor de novo, agora no Espírito de Jesus, nos impediu. E eu tive uma visão que entendi que foi a vontade do Senhor, para procurar esse varão na Macedônia. E agora, olha o que aconteceu. Isso vai na contramão, meus irmãos, de um evangelho que é pregado por aí, que tudo vai dar certo na sua vida. É só você seguir umas regrinhas. Açoites, apanharam muito. O versículo 23 diz que lhe deram muitos açoites. Talvez foi isso que Paulo quis dizer aos Gálatas. Nós encerramos o sermão semana passada, Gálatas 6,17, quando ele vai dizer àquela região da Galácia: olha, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Meus irmãos, eles estavam ali na cidade de Filipe, guiados pelo Espírito de Jesus. Aquelas varadas que eles levaram foram varadas, marcadas
por amor a Jesus. Então, como eu disse no sermão passado, eu penso que as marcas são literais. Eu penso que Paulo está dizendo assim: se vocês ficam me molestando, ficam me perturbando, ele deve ter aberto a estola ou a sua vestimenta e diz: dá uma olhada, talvez não no peito, mas nas costas, porque a varada talvez botava a pessoa no tronco e chicoteava, tanto nas costas quanto na perna. E cada varada dava um vergão, uma ferida que depois ficava uma cicatriz horrível, horrível. Eu não tenho dúvida que Paulo tinha o corpo todo marcado, literalmente. Tem uma história real, não é história, de um escravo americano da Louisiana, quando havia ainda aquela prática de escravagismo nos Estados Unidos, a briga do sul dos Estados Unidos contra o norte. Me parece que o norte dos Estados Unidos já havia emancipação, mas o sul ainda ficou resistindo bastante tempo. E tem a história de um escravo por nome de Gordon Peter, ou Peter, da maneira que você queira falar, que ele foi chicoteado. É um escravo que sofreu demais. Esse caso, meus irmãos, assim, é tão marcante que tem um ator norte-americano, Will Smith, que fez um filme baseado na história dele. Vocês depois procuram aí, tá bom? Peter chicoteado. O nome do filme é Uma História de Liberdade. Esse filme marcou a vida de Will Smith, quando ele foi dar um testemunho. Eu quis trazer essa imagem aqui para vocês. A imagem é dele mesmo. Eu sei que às vezes choca. Isso é só para mostrar as costas do escravo, como ficava quando ele levava as varadas ou chicoteada. Isso é uma realidade, meus irmãos. Graças ao bom Deus que os Estados Unidos teve um presidente que emancipou essa libertação. No Brasil fala abolição. Abraham Lincoln, que foi quem deu esse decreto, e aí então acabou esse sistema de escravidão nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não foi muito diferente, vocês sabem disso. Eu só quis trazer para vocês o que é o chicoteamento, meus irmãos. Ok, pode tirar a imagem. Mas nós estamos falando de um missionário que está debaixo da direção do Senhor Deus. Se você pudesse contemplar as costas de Paulo, não seria diferente de Peter. Ele trazia mesmo no seu corpo as marcas de Cristo. Então, meus irmãos, eu queria tirar algumas lições para nós aqui, na noite deste dia. E eu quero começar com o encontro que Paulo teve com Timóteo, ainda naquela região da Frígia-Gálata. Depois, na região de Listra e Derbe, quando ele encontra com Timóteo. Vocês lembram que Timóteo tinha uma mãe judia, crente, e um pai grego. E esse menino vai se destacar nas Escrituras e no ministério do apóstolo Paulo, nós sabemos muito bem disso. Paulo vai escrever 2 cartas direcionadas a ele, meus irmãos. A importância da mãe na vida do seu filho, no ensino do caminho da salvação. Que privilégio, mãe, você ter o seu filho e poder ensinar ele o caminho da salvação, ensinar ele o evangelho, e não só a mãe, mas a avó também, quem tem netos aí, você poder ensinar os seus netos no caminho do Senhor. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque Timóteo, desde a sua infância, ele tinha ensinamentos das sagradas letras que o guiava neste caminho. Quando Paulo escreve para ele, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 5, preste atenção nesse registro aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 5, isso, Paulo dizendo assim de Timóteo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, versículo 4, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Que lágrimas são essas, Paulo, em Timóteo? Versículo 5, pela recordação que guardo
de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Agora descobrimos quem é a mãe dele e quem é a avó dele. E estou certo de que também em ti, uma avó que tinha uma fé não fingida, que passou para a filha, que abraçou uma fé não fingida, e que essa filha ensinou o seu filho uma fé não fingida. Ah, meus irmãos, é assim que cresce a igreja. A primeira igreja nasce dentro de casa, é lá em casa. Você começa a cuidar, você, pai, não pode ser omisso. A história de Timóteo é bonita e triste ao mesmo tempo. Por que não temos o registro desse pai ensinando o menino no caminho que se deve andar? Que era um grego, o grego gostava muito de filosofar, talvez ensinava o menino, olha, você tem que ir para a faculdade, porque você tem que ser um grande filósofo para disputar aí no Areópago com os grandes pensadores. Nesse negócio de missionário apanha, leva varada, sai fora disso, meu filho. Mas a mãe não, meu filho, ainda que você leve varadas, mas a melhor coisa que tem é você estar debaixo da direção do Senhor Deus. Ainda em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, e aqui eu estou caminhando para o fim, Paulo disse assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, versículo 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui é uma palavra pastoral. Timóteo, eu sei que você teve uma boa avó, uma boa mãe, mas permanece nesse caminho, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das lágrimas, persevere até o fim, Timóteo, porque quem perseverar até o fim será salvo. Ah, meus irmãos, quais são as lições para nós aqui? Você, mãe, o que é que tem ensinado o seu filho ou a sua filha? O que é que você deseja para o seu filho e para a sua filha? Eu não sou contra você desejar para o seu filho ser um médico, mas você diga, meu filho, seja um médico missionário, seja um engenheiro missionário, seja um motorista de ônibus missionário, seja um professor acadêmico missionário, porque senão você só vai ganhar dinheiro e não vai ter mais nada. Vocês estão entendendo mesmo? Contudo, não é fácil ser missionário. Grupos de missionário pode haver contenda, como houve entre Paulo e Barnabé, contenda no sentido de discordância. O problema não é o campo missionário, o problema são os missionários. E Paulo mostra isso. Eu penso que Paulo errou quando não quis levar João Marcos. Tanto é que depois você vai ver, parece-me que nos escritos futuros de Paulo, Paulo conserta o seu sentimento. Ele sabe que João Marcos é útil para o ministério, sim. Então, meus irmãos, aqui está um contexto tão simples da importância da obra missionária. Nós falamos pouco disso na igreja. Nós temos amigos que são missionários, nós temos ideia que missionário é aquele que foi para o campo, está lá. E nós até dizemos, lá está o missionário. Mas e nós, meus irmãos? E nós que estamos aqui? E você na sua casa não é um missionário? E você lá na sua vizinhança, você não é um missionário? E você lá no seu emprego não pode ser um missionário? Será, meus irmãos, que esse evangelho que precisa ser pregado é só para alguns, não para todos na igreja? Bom, me parece que essa missão é para todos. Claro, há uns de uma maneira, há outros de outra. A questão é quem irá, meus irmãos? A quem Deus vai enviar? Vocês lembram de Isaías? Eu não vou ler o texto aqui, vocês lembram. A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Eu penso que Isaías se colocou à disposição. Meus irmãos, as portas estão abertas a todo mundo. Precisamos de servos de Deus, sempre avante, andando nesta missão gloriosa deste evangelho que será pregado a todo mundo, para que então o fim chegue.
Aproveita, meus irmãos, a oportunidade que você tem, porque depois que morre não precisa mais. Evangelismo e missão é enquanto você está aqui. Então eu quero convidar a igreja a colocar sobre os pés, por gentileza, e vamos entoar ao nosso Deus um hino de louvor. Amém, meus irmãos? Vocês perceberam que, ainda que na nossa nação nós tivemos aí a abolição, não tem mais questão de escravatura, ainda que nos Estados Unidos Abraham Lincoln foi usado para a emancipação, a libertação desse sistema, mas, meus irmãos, nós sabemos que a humanidade ainda continua escrava do pecado, e está nas nossas mãos. Eu quero crer que todos vocês que estão aqui, salvo se há algum visitante que ainda não é cristão, ou quem nos ouve, são cristãos comprometidos com o reino de Deus, e é nos dado, meus irmãos, este privilégio de abolição ou emancipação, de anunciar este evangelho que liberta. Aproveita, meus irmãos, a oportunidade. Talvez alguns aqui precisarão pedir perdão ao Senhor Deus. Senhor, me perdoe porque eu tenho sido negligente, porque quantas almas ainda jazem na maior escuridão e eu com a minha boca fechada. E quem sabe você possa fazer uma oração dizendo: Senhor, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu não sei falar, Senhor, me dá a direção, me usa. Meus irmãos, é tempo da igreja despertar mesmo. Precisamos, meus irmãos, nós estamos ficando muito religiosos, nós gostamos muito de templo, nós precisamos ir e anunciar o santo evangelho, meus irmãos. Vamos orar nesse momento. Ó Deus bendito, Pai eterno, é verdade, Senhor, que nós somos muitos, Senhor, de ficar agrupados entre nós, Senhor. Isso é bom, Senhor, porque devemos congregar, também é vontade do Senhor, para que haja edificação no meio do Teu povo pela palavra pregada. Mas, ó Deus, nós ainda estamos neste mundo caído, um mundo perverso, muitas almas, Senhor, na escuridão, e nós temos a mensagem da salvação, da luz que ilumina o homem, ó Deus, especialmente, Senhor, aqui na nossa cidade, a cidade de Betim, apesar, ó Deus, de termos muitas igrejas, Senhor, variadas denominações, mas quantas almas perdidas, Senhor. Temos visto a criminalidade crescendo nessa cidade, nós temos visto, Senhor, pais chorando por causa dos seus filhos, Senhor, que são rebeldes, que caminham, Senhor, em caminhos de morte. Ó Deus, desperta a igreja, porque isso tudo, Senhor, é negligência do Teu povo, que não tem coragem, Senhor, de assumir este compromisso de anunciar o evangelho. Desperta o nosso coração, Senhor, faça de nós missionários, ó Deus. Temos acesso à tecnologia de alcance, Senhor, inigualável, onde nem imaginamos. Usa-nos, Senhor, para salvar vidas, para que não seja apenas um entretenimento, Senhor, porque quantos de nós perdemos tempo com entretenimento, atraídos por aquilo que Satanás coloca como banquete, e desperdiçamos o tempo, Senhor, da missão, perdemos o foco. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, tenha compaixão de nós como cantamos aqui, não deixa que sejamos encontrados negligentes nesta missão, mas que sejamos encontrados como servos fiéis ao Senhor, ó Deus. Usa-nos para libertar aqueles que estão presos ao pecado, ao vício, Senhor. Ajuda-nos a ajudar outros, Senhor. Quantas pessoas precisam de ajuda, Senhor? E o Senhor tem nos agraciado, aberto os nossos olhos, tem nos alertado, o Senhor tem sido conosco, ó Deus. Ajuda-nos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esta é a oração que eu faço ao Senhor. E, ó Deus, assim como nós preparamos esse sermão para expor a carta que o Teu servo escreveu na cidade de Filipe, uma igreja que experimentou esse poder maravilhoso de libertação, mas uma igreja que não vivia comunhão entre os irmãos, estava rachada, Senhor, uma igreja que precisava voltar ao seu primeiro amor. Ó Deus, tenha compaixão de nós, não deixe que isso aconteça no nosso meio,
que haja amor no nosso meio, amor ao Senhor e amor uns para com os outros. Que sejamos, Senhor, uma igreja impactante, para que a cada dia o Senhor venha acrescentar os que vão sendo salvos. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém.